Vivenciar e percorrer a etapa evolutiva da adolescência é uma experiência essencial que, inevitavelmente, abarca sofrimento psíquico. O modo de ser do adolescente é doloroso e causa uma espécie de sofrimento. Ele poderá procurar evitar a dor, refugiando-se na negação e na sublimação, ou, em alguns casos, encontrá-la sendo atraído por ela, vivenciando-a como diversidade e singularidade. A adolescência é um período atravessado e repleto de contradições, frequentemente confuso e marcado por ambivalências e atritos com o meio familiar e social. Nessa etapa da vida, é presente o uso de drogas, que por sua vez é uma questão complexa que passa por diversos subsistemas da vida individual e social. As representações sociais que levam à adesão ou à condenação dependem do contexto sociocultural. Os constrangimentos experienciados e impostos em uma determinada cultura são inúmeros em outras. Então, há a necessidade de entender os códigos do contexto e a rede de significados que envolvem a sociedade como um todo e os grupos específicos em determinado tempo histórico. Ao longo da história, as substâncias psicoativas estiveram presentes em distintas culturas, proporcionando diferentes vínculos. Na literatura, é mostrado que a maioria dos adolescentes faz uso de bebidas alcoólicas por motivos sociais e pouco expõe o enfrentamento como o principal motivo para tal uso. Assim, vemos que o consumo de drogas entre adolescentes vem ganhando maior amplitude na sociedade contemporânea. Podemos citar algumas características da adolescência que levam ao uso de drogas, como também os seus fatores de risco. Em primeiro lugar, a atitude positiva da família em relação ao uso de drogas é um fator que poderá reforçar o consumo dos jovens. Outro meio a ser levado em consideração é a escola, pois além de ser um agente transformador, é também um lugar de interação entre os jovens e pode ser considerado um lugar propício para o uso de drogas. No âmbito educacional, alguns fatores específicos induzem os adolescentes ao uso de drogas, como, por exemplo, a falta de motivação para os estudos, o mau desempenho escolar, a falta de compromisso com a educação, a vontade de ser independente, interesse na realização pessoal, a busca por algo novo, a baixa oposição a situações perigosas e a rebeldia constante. O adolescente busca incessantemente o sentimento de pertencimento social e de aceitação no contexto que se está inserido. O envolvimento grupal tem sido visto como uma das maiores ameaças do uso de substâncias. Amigos, tempo livre e festas favorecem a aproximação às drogas. Outro fator de risco da adolescência é a instabilidade corpo e mente, causada pelas mudanças e adaptações que o indivíduo vivencia na transição para a fase adulta. Este é um período considerado crítico no que se refere ao desenvolvimento de competências pessoais e interpessoais, aquisição de habilidades e tomadas de decisões que poderão causar a desestruturação da personalidade. É nesse momento da adolescência que o sujeito busca o seu universo de experimentações e suas identificações. Os fracassos, tanto pessoais como familiares, além de eventos estressores durante a vida, são um dos aspectos associados ao uso de droga na adolescência. O objetivo principal do uso nessa situação é esquivar-se de conflitos e sentimentos considerados ruins para o mesmo.
Temos também o papel da mídia como fator influenciador. Os meios de comunicação, em sua grande maioria, mostram imagens muito favoráveis ao uso das drogas ilícitas. O uso do álcool e do tabaco costumam vir associado por meio da publicidade a imagens de artistas, ao glamour da sociabilidade e à sexualidade, o que intensifica ainda mais o consumo de drogas. O excesso de oferta naturaliza o acesso do adolescente às drogas, como pode ser visto na disponibilidade e presença dessas substâncias na comunidade de convivência dos jovens, se apresentando como facilitadoras do uso de drogas. As drogas estão também associadas à busca por autonomia. O sentimento de revolta, de querer ir contra as instituições e correr risco, muitas vezes desnecessários, representam o poder que ele exerce sobre o seu novo e desconhecido corpo. Além de satisfazer uma necessidade de desenvolvimento da autonomia, do domínio de si e da individualização, neste processo, a busca de novas atividades e iniciativas, embora seja atributo positivo, pode levar a resultados negativos. Passando rapidinho pela psicanálise, se pararmos para pensar sobre o uso de substâncias psicoativas, notaremos que os autores tendem a apresentar a drogadição como sintoma psíquico, que revelaria problemas na organização pulsional do sujeito, ou seja, o que ele busca revelar por meio do sintoma. Freud, por exemplo, enfatiza a função das drogas como um calmante que traz alento frente ao mal-estar proporcionado pela ausência de gratificação pulsional imposta pela sociedade. Seria, então, um alívio de um sofrimento causado pelo peso da realidade como obstáculo à busca do prazer. O sujeito, então, procura se revelar por meio da droga, obter prazer e eliminar condições de sofrimento ou dor. Por exemplo, um adolescente, ao fumar maconha, pode aumentar a probabilidade de desenvolver uma doença pulmonar e também sofrer consequências psicossociais ou sanções legais, além de poder ter conflitos com os pais, perda de interesse na escola ou culpa e até mesmo ansiedade. Mas está muito claro que um adolescente que usa maconha, em princípio, busca prazer e não dor e sofrimento. Além disso, estudos epidemiológicos mostram que a maioria dos indivíduos começa a fazer uso de substâncias psicoativas na adolescência, de forma cada vez mais precoce e intensa. Por isso que se vê necessário a identificação dos significados do sintoma, em especial nessa fase do ciclo da vida. Portanto, o uso e abuso da droga estão, em primeiro momento, diretamente relacionados à busca da maximização do prazer, que é inerente ao psiquismo, porque o ser humano sempre buscou situações que lhe propiciam satisfação. Assim, como a noção de prazer ocupa um lugar central no pensamento freudiano, a relação entre o uso de drogas e a busca do prazer não escapou a Freud, apesar dele não ter se dedicado tanto a essa questão. No entanto, na concepção psicanalítica, quem faz uso de substâncias psicoativas se insere entre as personalidades incapazes de perceber o outro como o outro e de reconhecer a si próprio. É um sujeito que, em seu processo de constituição subjetiva, não conseguiu um processo bem-sucedido de castração. Por isso, ele fica fixado em seu desejo de onipotência narcisista e busca na droga reeditar a experiência fugaz e compulsoriamente renovada dessa fantasia onipotente, uma vez que, por não ter sido submetido à castração simbólica, a ameaça concreta da castração para ele é constante e real. O indivíduo possui uma necessidade de reviver constantemente as fantasias de onipotência, pois isso lhe possibilita achar um alívio da angústia que o aflige. Essas fantasias sustentam esse consumo compulsivo de drogas, já que o impulso para parar de usar não é impedido nem mesmo pelas evidências de seus danos.
Nesse sentido, o lado negativo do desejo juvenil de obter prazer com o uso de drogas é o risco que ele corre de se tornar dependente e comprometer a realização de tarefas normais do desenvolvimento, o cumprimento dos papéis sociais esperados, a aquisição de habilidades essenciais, a realização de um sentido de adequação e competência e a preparação apropriada para a transição ao próximo estágio na trajetória da vida, o adulto jovem. Nas pesquisas no MECA, foi constatado os seguintes transtornos entre adolescentes com abuso ou dependência atual de álcool, maconha ou outra droga ilícita, transtorno de conduta, personalidade antissocial, déficit de atenção e transtorno positivo desafiante, além de mais estressores psicossociais e pior funcionamento social. Sussman evidenciou como fator de risco ser do sexo masculino, fumar, ter inabilidade de lidar com a raiva e apresentar depressão, como também o adolescente que não mora com um dos pais tem mais risco de usar drogas. Há teorias que explicam a origem dessa condição, como a teoria das gratificações narcísicas, teoria da oralidade, teoria das relações maníacas e teoria das perversões. Atualmente, autores como Clark, Kielholz, Rosenfeld, Kohut, Crystal, Kantzian, Brown, Sink, Olievenstein, que aborda sentimento de falta aliviado pelo uso de drogas, Bensley, trata da relação do uso com abuso físico ou sexual na infância, David Rosenfeld, o uso de drogas como fruto da necessidade de se sentir vivo, Joyce McDougall e Imhoff concordam que o envolvimento com substâncias psicoativas implica uma relação narcisística. Kantzian afirma que indivíduos dependentes de drogas apresentam uma predisposição ao uso e a se tornarem dependentes, principalmente devido a um severo prejuízo do ego e distúrbios do senso do self, envolvendo dificuldades com instintos, affect deficit, autocuidado, dependência e necessidade de satisfação. A maneira drástica como a heroína aliviava os sentimentos disfóricos de raiva e desassossego foi um ponto comum encontrado nas observações clínicas do pesquisador, levando-o a acreditar que o uso da droga poderia ser visto como uma maneira de automedicação. Segundo essa teoria, os efeitos psicoativos específicos de cada droga interagem com os transtornos psiquiátricos e estados afetivos dolorosos. Kohut investigou os jovens dependentes e concluiu que eles carecem de um objeto bom interiorizado. As funções paterna e materna encontram-se comprometidas, a personalidade encontra-se privada de coesão, como se faltasse a imagem idealizada do pai e a empatia da mãe. Nesse contexto, as drogas transformariam a realidade ansiogênica em neutra, reforçando nos usuários a sua onipotência. Segundo ele, a função da terapia seria proporcionar uma gradual identificação e introjeção de elementos bons pelo paciente, com o estabelecimento de uma forte aliança terapêutica. Quanto às questões técnicas, diversos autores descrevem que a contratransferência com um dependente químico é semelhante àquela que se experimenta com pacientes psicóticos, provocando reações de intensa frustração, ódio ou desesperança, devido às frequentes recaídas. Alguns pacientes podem ter a necessidade de serem hospitalizados várias vezes antes de alcançarem a abstinência. Assim, o melhor entendimento do paciente, o vínculo com o terapeuta e a perspectiva psicodinâmica tornam-se ferramentas muito úteis na conceitualização dos dependentes químicos, ajudando na formulação das estratégias comportamentais efetivas e no aprofundamento da qualidade da recuperação desses pacientes. Porém, a maioria dos estudiosos dessa área alega que os dependentes químicos têm de estarem estabilizados
em relação à sua abstinência das drogas, ou pelo menos no estágio de mudança de ação, para poderem beneficiar-se das abordagens psicodinâmicas. Proteger significa, sobretudo, oferecer condições de crescimento e de desenvolvimento, de amparo e de fortalecimento da pessoa em formação. Os fatores de proteção são identificados nos seguintes domínios da vida: individual, âmbito familiar, âmbito escolar e relações de amizade. No individual, é preciso ressaltar que os adolescentes não são passivos frente aos controles familiares ou sociais. Estes são participantes ativos do processo de formação de vínculos e de transmissão de normas. Os adolescentes que têm por objetivos definidos e investem no futuro apresentam probabilidade menor de usar drogas, porque o uso interfere com seus planos. Igualmente, a elevada autoestima, os sentimentos de valor, orgulho, habilidade, respeito e satisfação com a vida podem servir de proteção aos jovens contra a dependência de drogas, quando combinada com outros fatores protetores do seu contexto de vida. Sendo assim, as crianças e adolescentes que vivem em ambientes familiares ou em comunidades onde há uso abusivo de drogas e conseguem não se deixar influenciar por esse contexto, apresentam características individuais protetoras ao convívio com outros adultos cuidadores escolhidos por eles, fora do ambiente familiar. No âmbito familiar, o vínculo e a interação saudável podem servir de base para o desenvolvimento pleno das potencialidades das crianças e dos adolescentes. Uma interação familiar gratificante é um fator forte protetor, quando esses são capazes de prover um contexto amoroso, afetuoso e de cuidado. Outros fatores familiares também protegem o adolescente do uso de drogas, como, por exemplo, o apoio da família ao processo de aquisição da autonomia pelo adolescente, o monitoramento parental aos diversos processos de crescimento e desenvolvimento, o estabelecimento de normas claras para os comportamentos sociais, incluindo-se em relação ao uso de drogas. Já no âmbito escolar, é um poderoso agente de socialização da criança e do adolescente, por juntar em seu interior a comunidade de pares e por ter fortes instrumentos de promoção da autoestima e do autodesenvolvimento. A instituição educacional pode ser um fator fundamental na potencialização de resiliência dos adolescentes. Em relação às amizades, sabe-se que grupos de amigos com objetivos e expectativas de realização na vida e movimentos que levam ao protagonismo juvenil e à solidariedade têm papel fundamental numa etapa existencial. A presença dos pais, a motivação pessoal e o monitoramento do adolescente estão associadas com o não uso de drogas. Além disso, gostaríamos de trazer uma reflexão sobre a ineficácia do slogan que se repete por toda parte, o diga não às drogas, termo militarista proveniente da ideologia americana. Muitos jovens não aderem a essa ideia, mostrando de forma evidente a falha desse pensamento em reconhecer a inadequação das propostas moralistas e autoritárias, que não se fundam na visão complexa que é necessária para abordar o assunto desse vídeo. É preciso lembrar que as drogas cumprem funções importantes para os adolescentes, tanto do ponto de vista pessoal quanto social, e estão ligadas muitas vezes com o desenvolvimento normal do adolescente. Fumar, beber, dirigir perigosamente ou exercer atividade sexual precocemente podem ser atitudes tomadas pelos jovens visando a ser aceito e respeitado por os outros, conseguir autonomia em relação aos pais e contra normas e valores convencionais, lidar com ansiedade, frustração e fracasso, além de afirmar sua busca pela maturidade e a transição da infância para um status mais adulto.
Não há nada de perverso, irracional ou psicopatológico nesses objetivos. Eles são característicos do desenvolvimento psicossocial. A campanha Diga Não às Drogas, por não oferecer alternativas à promoção de comportamentos saudáveis, revela-se moralmente cínica e teoricamente contraditória, na medida em que omite as normas sociais que favorecem o uso de drogas. No que diz respeito às estratégias de prevenção, o adolescente que faz uso de drogas responde bem às intervenções contextualizadas. Os contextos dominantes para ele são seus pares e a escola, e numa proporção menor o entorno da comunidade. Para crianças menores, o contexto principal é a família, que continua igualmente importante na adolescência. O uso ocasional de droga por adolescentes pode ser entendido como manifestação de uma experimentação apropriada para sua etapa de desenvolvimento e busca de direção para a vida. Entretanto, não se espera que adolescentes saudáveis abusem da droga, porque apresentam baixa necessidade de utilizá-la para aplacar a angústia emocional ou como meio de compensar a falta de relações importantes. Os esforços preventivos precisam ser muito mais abrangentes e voltados para os precursores dos riscos e da resiliência. Hronsky avalia a existência de 4 elementos do vínculo social que estão inversamente correlacionados com o uso de drogas, sendo eles o vínculo forte com os pais, o compromisso com a escola, o envolvimento regular com atividades da igreja ou de outros movimentos e a crença nas expectativas gerais, normas e valores da sociedade. Essas intervenções requerem intercomunicação com a criança, os pais, a família e a comunidade, já que a influência dos pais diminui à medida que as crianças crescem. A ênfase no estilo de vida nunca deve ser traduzida como se esse estilo fosse de responsabilidade exclusiva do indivíduo. Tal abordagem tenderia a culpar a vítima. O risco precisa ser entendido de forma a incluir a complexidade dos fatores e, portanto, a redução do risco requer tanto mudanças subjetivas quanto sociais. Pode-se esperar um maior sucesso dos programas de prevenção que explicitamente maximizam o ajuste adaptativo entre indivíduos e contextos. Para tal, é necessário ter sensibilidade para compreender e valorizar a história pessoal, o estágio de vida do indivíduo, as normas culturais, as crenças e práticas no que diz respeito ao uso de drogas, bem como os contextos sociais e da comunidade onde esse uso ocorre. Para finalizar, um programa compreensível e voltado à promoção da saúde precisa entender essa quase necessidade com a qual convive o ser humano de buscar algum tipo de prazer em substâncias que produzem algum tipo de sensação. E entender também que a prevenção do abuso de drogas é sinônimo de vida saudável e que deve ser tido como algo importante para os adolescentes e que, claro, deve incluir a família, a escola, os amigos, a comunidade e a mídia. Pode ser um pouco difícil, mas não impossível. Com a devida articulação dos serviços sociais, de educação e de saúde, numa visão multidisciplinar, juntamente com a sociedade, poderemos refletir criticamente sobre a campanha Diga Não às Drogas, que na maioria das vezes é o único foco de ação e que não deveria prevalecer. Promover um crescimento e desenvolvimento saudáveis, maior equidade social e de oportunidades, atuar contra a pobreza e o racismo, voltar-se para o desenvolvimento do protagonismo juvenil, são propostas que convergem para o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e por fim, mas não menos importante, a favor da democracia.